Esse bloco a gente vai falar sobre transição demográfica e epidemiológica. É um tema importante dentro da noção de epidemiologia, porque ele, além de cair provas, questões específicas, ele descreve um pouco a nossa realidade e busca explicar por que existe uma mudança no perfil de morbimortalidade, morbidade, morbimortalidade no sentido de morbidade, doenças que afligem as populações, e mortalidade no sentido de doenças que matam as populações, né? Então é um conhecimento importante para a gente ter enquanto profissional de saúde e que vai lidar com essas mudanças, né? com essas patologias que afetam os nossos pacientes, né? Então o que se observou quando se analisou ao longo do tempo? Quando eu falo ao longo do tempo, estou falando dos últimos 2, 3 séculos até a atualidade, nos países desenvolvidos, se observou uma situação inicial, numa fase que a gente chama de fase pré-industrial ou fase primitiva, em que existia um equilíbrio populacional, né? No sentido de que tanto a taxa de natalidade, tá, quanto a taxa de mortalidade das populações eram mais ou menos equivalentes, elas eram elevadas, tá? E quando eu falo de taxa de natalidade, eu estou falando o número de crianças nascidas vivas, tá, num período de 1 ano por 1.000 habitantes, que é essa definição que está aqui, tá? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil foi em 2015, que foi o último dado que eu obtive, de 14,16. Isso equivale a 2,7 milhões de nascimentos em 2020. Tá? Ou seja, é 14,16 por 1.000 habitantes, tá? E isso, quando a gente vai tratar em números absolutos, significa uma quantidade de nascimentos superior a 2,5 milhões de habitantes, tá, por ano. Em 2020 foi 2,7 milhões. Tá? Então, o que nós vemos no primeiro período, na primeira fase, nessa mudança do perfil populacional, essa fase que eu chamei de pré-industrial primitiva, isso eu estou falando de algo que aconteceu nos países desenvolvidos há 200, 300 anos atrás, a gente tem tanto a taxa de natalidade muito alta, quanto a taxa de mortalidade muito altas, né? E aí se verificou que, com o passar do tempo, houve uma fase que é chamada de divergência de coeficientes. Por que divergência? Porque existe uma mudança, uma queda na taxa de mortalidade por desenvolvimentos científicos, como, por exemplo, a criação das vacinas, desenvolvimento de antibióticos, terapêuticas mais eficazes, tá? Mas a taxa de natalidade permaneceu alta. Então, os casais ou as famílias continuam muito numerosas, nascendo muitas crianças, mas a taxa de mortalidade bem menor, porque a biomedicina ela avança, tá? Isso faz com que exista um grande crescimento populacional. Se morre menos e continua nascendo a mesma quantidade, existe uma explosão demográfica, um aumento populacional muito grande, tá? Numa terceira fase, se observa um período de convergência. Ao contrário da divergência populacional, aqui existe uma convergência populacional, porque a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, ela decresce. Tá? Então, essa diferença da mortalidade da natalidade, ela diminui muito. Tá? Existe uma diminuição dessa natalidade, principalmente, né, por conta da urbanização e desenvolvimento de técnicas de prevenção de gestação, métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Isso faz com que a taxa de natalidade ela decresça numa velocidade menor do que a taxa de mortalidade. Tá? Não necessariamente vai haver esse crescimento da taxa de mortalidade aqui. Isso aqui é mais algo didático. Tá? Pode acontecer em alguns países por conta do aumento de guerras, né? Ou o aparecimento de novas doenças, né? Como também pode não acontecer. O importante é a gente ter em mente a primeira fase, que é uma fase de taxas elevadas, para uma quarta fase, que é a última fase em que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são muito baixas. Tá? É a fase de retorno ao equilíbrio, a fase de retorno ao equilíbrio populacional, que é também denominada de fase moderna. Então, aqui é a fase moderna, aqui é a fase primitiva. Então, os autores que descreveram esses modelos, eles acham que as populações mundiais tendem a seguir esse modelo. Entretanto, o que a gente observa é que nos países tidos como subdesenvolvidos, nos países emergentes, essa transição não se deu exatamente dessa forma e não passou também por esses períodos tais como descritos na transição demográfica dos países desenvolvidos. Tá? Hoje nós temos que a expectativa de vida no Brasil, após as fases de transição demográfica, tá? Ela atinge 76,74 anos. Então, a nossa taxa de mortalidade
houve uma redução significativa. Hoje a nossa expectativa de vida é alta, é de 76,74 anos, tá? E isso está relacionado com a taxa de natalidade de 14,16, tá? Que significa 2,5 milhões de nascimentos no ano no Brasil. Tá? A gente vê que esse aumento de expectativa de vida se deu em todo o mundo. Enquanto que nos anos 1800 a expectativa de vida no mundo média era de 31 anos, a gente tem hoje em dia, no final dos anos 2010, uma expectativa de vida superior a 70 anos, por determinantes científicos, como eu mencionei para vocês, que levou a uma queda muito grande da taxa de mortalidade, como vacinas e antibióticos, e também por determinantes sociais. A redução da pobreza reduz também a mortalidade, elevando a expectativa de vida. Tá? A gente pode dizer que esses dois aspectos são muito importantes. Em alguns países, o determinante social é mais importante que o científico, e outros não. Isso varia, mas o fato é que o resultado é semelhante. A gente tem uma alta expectativa de vida e o Brasil, ela é maior, no Brasil é maior do que essa média aí que a gente viu mundial. Tá? E essa transição demográfica, ela se reflete no que a gente chama de uma transição epidemiológica, que é uma mudança no perfil de doenças, morbidade e de mortes, causas de morte. Então, mudança no perfil de morbimortalidade. Né? Quando a gente tem um avanço dos determinantes científicos, né, nós, consequentemente, conseguimos enfrentar melhor as doenças infecciosas. Então, houve uma diminuição da incidência de doenças infecciosas e quando a expectativa de vida aumenta pela diminuição da taxa de mortalidade, há um aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então, da fase primitiva, que é a primeira fase da transição demográfica, para a quarta fase, que é a fase moderna da transição demográfica, a gente tem uma passagem da alta incidência de doenças infecciosas para uma baixa incidência de doenças infecciosas e uma alta incidência de doenças ou prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Quando a gente fala de doença infecciosa, a gente prefere falar no termo incidência. Quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente prefere falar no termo prevalência. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no bloco que fala de indicadores de mortalidade. Mas veja, como eu comentei com vocês, o Brasil, não só o Brasil, mas boa parte dos países não desenvolvidos, eles descritos, né, como não desenvolvidos pelos próprios países desenvolvidos, eles não seguem o modelo clássico. Né? Então, ele não tem essa mudança da carga de doenças de um para outro. A gente continua tendo doenças infecto-contagiosas afetando mais a população pobre, ou seja, por conta da permanência de uma grande desigualdade social, a gente tem vigente no Brasil uma carga muito grande de doenças infecto-contagiosas, mas também tem, com o envelhecimento populacional, uma carga alta de doenças crônicas degenerativas. Tá? E associado a isso, em razão não só da violência, como da quantidade de acidentes de trânsito, isso está também relacionado com a questão de desenvolvimento, porque países pouco desenvolvidos tendem a ter mais acidentes de trânsito, tendem a ter mais homicídios, principalmente relacionado ao aumento da desigualdade social, países muito desiguais, e que são hoje em dia a maioria dos países não desenvolvidos, tendem a ter maior quantidade de homicídios, né, e que são causas externas de morte. Então a gente tem uma tripla carga. Tá? A gente tem houve uma permanência de doenças infecto-contagiosas com incidência alta, embora essa incidência tenha caído, mas aumento da incidência da prevalência de doenças crônico-degenerativas e um aumento ou manutenção de uma carga importante das causas externas de morbimortalidade. Então, nós temos hoje um perfil demográfico, é importante a gente conhecer esse perfil demográfico, porque ele cai muito em prova, que é um perfil de queda de mortalidade infantil no Brasil. Tá? Essa queda de mortalidade infantil está também associada a uma queda da taxa de fecundidade. Lembrando que a taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva. Tá? Ela geralmente é expressa, a gente vai ver por uma fórmula que eu vou mostrar em seguida, mas além da queda de mortalidade infantil, a queda da taxa de fecundidade é um aumento na expectativa de vida, como a gente mostrou, que chegando a 70, quase 77 anos, né? E uma realidade em que homens morrem mais do que mulheres. Tá? Esse é o perfil demográfico brasileiro atual. Para se ter uma ideia, nós temos que hoje a taxa de fecundidade, né, que é expressa, está aqui, ó, como o número de nascimentos, ou seja, nascidos vivos, por 1.000 mulheres em idade fértil. Mulheres em idade fértil. Então aqui eu estou falando de mulheres entre 15 e 49 anos. Esse é o padrão, é o conceito, né? O que ficou definido, é a definição desse conceito de taxa de fecundidade ou coeficiente de fecundidade. Tá? Hoje, nós temos essa taxa no Brasil é de 1,65 nascimentos por mulher. Veja que houve uma queda de 1960, quando a taxa era 6, para menos de 2 nos anos 2000.
É uma taxa muito acentuada, isso está muito relacionado com a urbanização acelerada. O ambiente rural está associado a uma taxa de fecundidade mais altas, né? Inclusive porque o grande nascimento ele faz com que a economia rural ela se desenvolva, principalmente quando a economia é baseada no trabalho doméstico e no trabalho na economia familiar, né? Então, nós vemos que hoje o Brasil teve uma queda e tem uma taxa de fecundidade menor do que países que têm alguns aspectos da economia semelhantes ao Brasil, ou vizinhos brasileiros na América Latina, e essa taxa ela é inferior ao que é considerado a taxa de fecundidade mínima para que haja um aumento populacional. Até uma taxa de fecundidade de 2,1, a gente considera que a população ela consegue se repor, tá? E a população ela se mantém ou aumenta. Abaixo de 2,1, a população tende a decrescer. Então, a expectativa é que o Brasil comece a ter um decréscimo populacional, caso não haja, obviamente, uma grande imigração de pessoas de outras localidades, tá? Então, a gente viu ali o perfil demográfico brasileiro. E qual é o perfil da mortalidade no Brasil? A gente verifica no Brasil uma queda dos óbitos infantis, relacionado, como a gente viu, a queda da mortalidade infantil, tá? Uma relativa redução de óbitos por doenças infecciosas, relativa porque ela continua ainda com uma carga alta, mas tem caído, tá? Um aumento de morte por doenças crônicas degenerativas e um aumento de morte por causas externas. Causas externas são aquelas associadas a agentes agressores externos, não infecciosos. Então, causa externa é a causa causada, é o que origina uma morte, né, por meio de agressores externos, ou seja, agressores não infecciosos, tá? Lembrando que até 2018, esse ano é importante, porque até 2018 as causas externas eram a terceira maior causa de morte, tá? E só que no horizonte, então as causas externas de 2018 para cá, elas diminuíram, tá? Proporcionalmente. Mas no horizonte grande, de 50 anos ou mais, as causas externas, elas aumentaram, tá? Então esse aumento de causas externas está relacionado a um horizonte de 50 anos ou mais. Em curto prazo, a gente teve uma queda, pequena queda, tá? Então, quais são as causas de mortalidade do Brasil? A primeira causa são as doenças do aparelho circulatório. Veja aí, doenças crônicas não transmissíveis, 365 mil mortes anuais. Em segundo lugar, nós temos uma outra doença não transmissível, que são as neoplasias, está causando 235 mil mortes anuais. E só em terceiro lugar, a gente começa a ver as causas infecciosas. Porque quando eu falo doença do aparelho circulatório, eu estou tratando não apenas, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis como DPLC e asma, mas eu estou também incluindo aqui as pneumonias. Então, as doenças infecciosas começam a aparecer aqui em terceiro lugar, tá? 160 mil mortes. E quarto, como eu falei, desde 2018, não é mais a terceira, se tornou quarta, são as causas externas, como, por exemplo, suicídio, homicídio, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, etc. Tá? Onde estão mais as doenças infecciosas? Tá? Tem 56 mil mortes anuais por doença infecciosa e parasitária. Tá? Existe essa categoria de doença infecciosa e parasitária que exclui as pneumonias, porque as pneumonias que são infecciosas, elas estão incluídas aqui como doença do aparelho respiratório. Tudo bem? Vamos ver um quadro que explicita isso melhor por faixa etária. Essa é a ideia, esse é o quadro, a situação da mortalidade por faixa etária no Brasil. Então, olha, a partir de 1 ano de idade, a principal causa de morte são as infecções. A partir de 1 ano de idade, a gente tem que a principal causa de morte são as causas externas. Isso vai até os 49 anos. Tá? Até os 49 anos, a gente tem as causas externas como a principal causa de morte. Então, quais são as principais causas de morte em crianças de 2 anos? Causa externa. Qual é a principal causa de morte de criança de 4 anos? Causa externa. Tá? Só abaixo de 1 ano é que são as infecções do período neonatal, tá? Seguidas de anomalias congênitas. Então, isso aqui, que está num quadro para de 0 a 9 anos, na verdade, isso se aplica a menores de 1 ano. Porque a partir de 1 ano de idade, a partir, na verdade, de 2 anos de idade, né, até 1 ano, menores de 1 ano, causas perinatais, que são as afecções do período neonatal, né, e as malformações. A partir, certo, de 1 ano até 49 anos são as causas externas. Repetindo, até 1 ano, causas perinatais e malformações. A partir de 1 ano, as causas externas. E aqui a gente vê que a partir dos 50 anos de idade são as doenças do aparelho circulatório, seguido das neoplasias, com exceção da idade extrema, mais do que 80 anos, que as doenças do aparelho respiratório, incluindo as pneumonias, se sobrepõem às neoplasias. Tudo bem? Então, essa é a realidade da nossa
mortalidade proporcional por causa por idade no Brasil. Importante a gente conhecer, está resumido aqui, né, nesse tripé de informações, que foi o que eu citei anteriormente. Vamos continuar, então, falando de um aspecto que é importante. Paralelamente à transição demográfica e à transição epidemiológica, e a transição demográfica leva à transição epidemiológica, como eu mostrei para vocês, pode-se falar hoje em dia numa transição nutricional. O que é essa transição nutricional? É a diminuição da prevalência de desnutrição e aumento da prevalência de obesidade. Isso está muito associado ao consumo de alimentos ultraprocessados na modernidade. Tá? Entretanto, também aqui o Brasil não segue esse modelo clássico. Tá? Aqui a gente tem a persistência da insegurança alimentar, que subiu muito nos últimos 4 anos, né, com milhões de pessoas passando fome, e a gente tem também uma alta prevalência de obesidade. Então a gente tem uma dupla carga nessa transição, aí nesse perfil epidemiológico nutricional. Né? Vamos tentar responder perguntas sobre esse tema. Olha que bacana aqui. A gente trouxe uma questão de 2013, mas porque ela sintetiza bem tudo que foi ensinado. Tá? Que é, o perfil epidemiológico da população brasileira apresenta-se hoje com a situação existente há 50 anos. Que elementos compõem o atual perfil epidemiológico? Vamos lá. Que elementos? Letra A. O envelhecimento populacional acelerado, a gente viu que sim, isso acontece, e o aumento de doenças e condições crônicas, assim como seus fatores de risco, perfeito. Então a gente tem sim, isso aí a gente viu como sendo parte do perfil epidemiológico brasileiro. B. Incremento das doenças infecciosas? Não, a gente não tem incremento. Ela continua sendo proporcionalmente alta, mas existe uma diminuição das doenças infecciosas. Letra C. O aumento das chamadas causas externas, com destaque para os acidentes de trânsito e outras manifestações de violência. Perfeito. Mesmo que nos últimos 4 ou 5 anos possa ter tido uma mudança proporcional, queda proporcional das causas externas como causa de morte, o que a gente tem nos últimos 50 anos, né, é que existe sim uma tendência de aumento de causas externas, fazendo com que a letra E seja correta para essa prova.